União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou facilitador aqui do Núcleo de Telesaúde Maranhão. O tema de hoje é formas de registro das ações do Programa de Saúde na Escola no ESUS e sugestões para a Semana de Saúde na Escola, ano 2018. Vamos começar fazendo uma lembrança. O prazo limite de envio das informações do primeiro ano do PSE, ou seja, de janeiro de 2017 a março de 2018, encerra no dia 20 de abril. O envio das informações é feito no programa ESUS-AB. Não existe necessidade de qualquer outro tipo de registro. Basta registrar suas ações na ficha de atividade coletiva do sistema ESUS-AB. O prazo máximo é dia 20 de abril, porque a competência de envio das informações do ESUS é sempre o dia 20 do mês seguinte, ok? As ações já realizadas a partir de abril de 2018 já contam para o ano seguinte do ciclo 2017-2018, ou seja, as ações de abril já contam para o ano de 2018. Então, nesta web, vamos fazer algumas perguntas clássicas que estamos recebendo tanto por e-mail quanto por telefone, celular, sobre a gestão do PSE, a organização das atividades, o registro das atividades, as categorias das ações na ficha de atividade coletiva e também sobre o envio e monitoramento. Bom, a primeira questão, que é bem clássica. As atividades do PSE são realizadas em grupo, né? Que grupo é esse? O grupo é de educandos, né? Esse é o público-alvo do PSE. A gente não vai confundir com o PSE dos ciclos anteriores, que se falava em componentes. Hoje, as 12 ações do PSE são voltadas para os educandos, ok? Então, por isso, sempre será utilizada a ficha de atividade coletiva. E aí pode desembocar algumas discussões. Por exemplo, o que fazer com as atividades de avaliação / procedimento coletivo que deram resultado alterado? Bom, como as atividades do Programa de Saúde na Escola são realizadas pela equipe de saúde da família, os casos que têm necessidade de acompanhamento devem ser encaminhados a essa equipe de referência, porque no PSE, Programa de Saúde na Escola, na adesão, existe uma relação da equipe de saúde da família com um montante de alunos, ok? Então é importante a gente ter em vista isso, né? O que fazer quando necessário ter um atendimento individual. Bom, outra questão muito frequente. Se uma ficha de atividade coletiva pode receber várias ações com o mesmo grupo de alunos. É muito frequente. Por exemplo, se uma atividade, por exemplo, de alimentação saudável, pode também, na mesma ficha, conter orientações sobre saúde bucal e aplicação tópica de flúor. Será que isso é possível? É necessário entender o seguinte. A ficha de atividade coletiva no ESUS, nós vamos ter, ao final dessa apresentação, bem passo a passo, ela só recebe um tipo de atividade coletiva por vez. Mas isso não quer dizer que você só pode fazer um tipo de atividade coletiva por dia somente com um grupo de alunos. Não é isso. As atividades elas são contínuas, mas o registro dessas ações é que deve ser segmentado, separado. É necessário esclarecer isso. Tá? Outra pergunta muito frequente. Tenho que fazer todas as ações para todos os escolares ou todos os alunos? Bom, a gente vai basear todas essas respostas sempre no documento orientador do PSE, tá? Que está lá disponível no DAB para o ciclo 2017-2018. Para que não tenhamos diferença de interpretação, é sempre muito importante basear
referenciar as nossas respostas, ok? E o que diz esse documento orientador? O planejamento do PSE ele é intersetorial e deve apontar qual conjunto de ações deve ser realizada com cada nível de ensino. Ou seja, essa pergunta ela vai fazer relação com os municípios que estavam conectados conosco na nossa primeira web. E na nossa primeira web perguntaram, como é que eu vou fazer prevenção de DST-AIDS para escolares de ensino fundamental? Como é que eu vou fazer isso? Bom, o documento está dizendo que a seleção dessas atividades varia conforme a escolaridade. Ou seja, não é necessário fazer as 12 ações para todos os alunos. Existem alguns condicionantes que devem ser analisados e relativizados. Existe somente uma ação que deve ser aplicada a todas as escolas para manter o recurso de 2017 para 2018, que é a ação de combate ao AIDS. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. O próprio documento, ele traz esse exemplo, ele está em texto para que quando a gente for assistir de novo a gravação deste material no canal Telesaúde Maranhão no YouTube, vocês possam ler com mais calma e aí assimilar esse exemplo, né? Mas o que diz esse texto, né? Que os profissionais da educação de um determinado município é que vai definir o conjunto de ações, por exemplo, para as escolas pactuadas, mas aí está claro que somente a ação de combate ao AIDS é que deve ser realizada para todas as escolas do município, somente esta ação. As ações mais específicas, como a prevenção ao direito sexual e reprodutivo, prevenção em ST/AIDS, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, cultura de paz, ela vai sendo relativizada. De que forma? Essa imagem, ela é deste documento, é para visualizar melhor. Então, em uma determinada escola, que tem creche, ensino fundamental e assim, eu vou selecionar algumas ações de acordo com a escolaridade. Mas o que vai ser entregue para toda a escola, tanto o caso A quanto o caso B, é o combate ao AIDS, que está ali na base em verdinho. Né? A aplicação tópica de flúor em uma determinada escola vai ser feita somente para o fundamental. Em outra escola, decidiram não realizar essa ação, mas admitir outra das 12 ações. E aí dividir conforme a escolaridade. É importante explicar isso, tá? Porque mesmo na adesão ao ciclo 2017 e 2018, o Ministério da Saúde possibilitou não somente essas 12 ações, quanto aqueles municípios que tinham interesse ampliar esse leque de ações conforme a sua necessidade. É muito importante deixar claro isso para dizer e lembrar que o PSE ele não obriga a escola a ter todas as ações realizadas de janeiro a dezembro de 2017 e 2018. Ela deve se encaixar à necessidade da escola. Onde está essa informação? No documento orientador de padrões do PSE. Esse documento, ele tem que ser lido, estudado, tanto pela área da saúde quanto pela educação, para que faça um planejamento conjunto. Para que as ações não sejam simplesmente sugeridas pela necessidade da secretaria, mas que estejam alinhados com o que preconiza o Ministério da Saúde e a necessidade do município. Esse documento ele está, assim como outros documentos livres, disponíveis para download, para baixar, lá na página do PSE, dentro do portal do DAB. Então acesse, leia, estude, tá? Então, é necessário a gente lembrar o seguinte, né? Que ações podem ser feitas nas escolas, mas somente uma ficha de atividade coletiva para cada categoria de ação. Então, nunca usar uma ficha de atividade coletiva para categorias diferentes de ações, tá? Uma atividade coletiva, ela pode ter diferentes temas, e aí pode ser utilizada uma somente ficha, a não ser quando for avaliação/procedimento coletivo. E a gente vai explicar isso com mais calma. Esse slide é para nos lembrar que existem 7 categorias de atividade coletiva. As 3 primeiras delas
são de profissional para profissional, não é para a comunidade. As categorias 4, 5, 6 e 7 são ofertadas à comunidade, tá ok? E cada uma destas categorias possuem características especiais, possuem necessidade tanto de informar qual é o público, qual é a temática e uma forma específica de registro. Lembrando, toda vez que nós estivermos trabalhando com círculo é escolha única e quadrado é múltipla escolha. Outra pergunta que ela é muito forte, muito comum, né? Se é obrigatório o uso do cartão SUS de todos os alunos, e eu vou ampliar essa pergunta, em todas as atividades, tá bom? É uma das perguntas mais frequentes e norteadoras da construção desse material. A gente pode dizer sim e não. Como assim? Nós temos que analisar cada uma das atividades e entender a obrigatoriedade e a importância do cartão SUS para cada uma delas. O que diz esse documento orientador? Né? Alguns profissionais falam, essa é a Bíblia do PSE. Se a gente entender esse material a cada campanha, nós vamos saber como gerir o PSE. Então, o que diz esse material? O que o cartão SUS, conhecido como cartão SUS, possibilita que o registro de tudo que seja feito conosco subir e compor um banco de dados. No entanto, o cartão SUS ele é um direito, ele não é obrigatório para atendimento no SUS. Porém, existem vantagens anteriormente, né, que são mencionadas acima, que tornam esse registro importante para o programa de saúde na escola. Então, por isso, recomenda-se que todos os educandos e profissionais de saúde possuam cartão SUS, entenderam? Algumas categorias de ação na atividade coletiva, eles são obrigatórios. E jamais podemos negar o acesso de um estudante, de um cidadão a um serviço de saúde porque ele não possui cartão SUS. Então, para quais ações ele é obrigatório e quais ações ele não pede obrigatoriamente o cartão SUS? Primeiro, atendimento em grupo e avaliação / procedimento coletivo, o cartão SUS é obrigatório. Por que isso? Né? Por causa do registro, da natureza dessa informação. Ele se torna obrigatório, tá ok? Mas se uma criança não tem, ela pode participar? Pode. Mas se ela participa de uma destas ações, vai existir uma fragilização somente na análise desse registro. Mas ela deve participar de todas as ações de saúde que são ofertadas à sala. Tá ok? Outras atividades, elas não requerem obrigatoriamente o uso do cartão SUS, como educação e saúde, mobilização social, para quais o cartão SUS ele não é obrigatório. Mas vamos lembrar uma coisa. Não ser obrigatório não significa que ele se torna dispensável. Para quem faz gestão de um programa como o PSE, quanto mais informações de qualidade, melhor o sistema fica em relação à possibilidade de analisar aquilo que é feito. Então, uma criança sem cartão nacional de saúde pode participar das ações do PSE? Pode e deve. Jamais limite o acesso de qualquer usuário ao serviço de saúde, mesmo que a pessoa não tenha cartão SUS. Logo aqui embaixo informa, a obrigatoriedade do cartão SUS não pode ser condição para uma criança sequer ser eliminada, né, vetada de uma ação. Isso é crime. A produção é válida sem cartão SUS dos alunos? Sim, ela é válida. No entanto, dependendo da atividade, você pode deixar de registrar algumas coisas. Então, a gente também não pode dizer, porque determinada atividade eu não tinha cartão SUS, eu vou perder toda a atividade coletiva. Isso não é correto. Tá ok? Vamos lembrar, essas informações, elas estão inseridas no documento e elas devem ser complementadas com o manual das fichas contidas na versão 2.1 do eSUS, que é o Manual de Coleta de Dados Simplificado, também disponível no portal do DAB, lá no menu do eSUS. Vamos lembrar, né, das 12 ações, e antes de lembrar das 12 ações, a gente tem que perguntar, será que todas as 12 ações do PSE pertencem a uma mesma categoria de atividade coletiva? Porque isso aqui é outra pergunta, né? Será que a discussão de um vídeo sobre cultura de paz é a mesma categoria de aplicação tópica de flúor?
Será que é a mesma categoria de antropometria? E como é que isso se comporta na ficha? Vamos sempre lembrar, o PSE tem 12 ações, não mais componentes. As 12 ações, o título dessas 12 ações devem nortear as equipes de saúde da família e a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação a pensar em como efetivá-las. Essas 12 ações não precisa ser idêntico ao título das ações que você vai dar em sala de aula. Por exemplo, as ações de combate ao Aedes, elas são compostas por um conjunto muito grande de ações, tanto de discussão de ambiente saudável, saúde ambiental, para depois você chegar no combate ao vetor, para dar sentido a isso. Senão vai ficar algo muito superficial, dizendo vamos combater o mosquito Aedes, mas sem discutir a importância da água, o uso racional da água, a importância do saneamento básico, hábitos de higiene, crescimento saudável, né? Ampliação das cidades, processo de urbanização. Então, tudo isso tem a ver com o combate do Aedes. Assim como a promoção da segurança alimentar, o combate à obesidade infantil, direito sexual e reprodutivo, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, promoção da cultura de paz, promoção das práticas corporais, atividades físicas e lazer na escola. A gente já vai explicar. Como é que eu vou combater a obesidade infantil sem falar da promoção de práticas corporais? Eu vou dizer que a criança tem que ter uma dieta saudável, sem falar de hábitos saudáveis. Então, são temas complementares, são temas que se relacionam para atingir sucesso na modificação do comportamento dos alunos e também no sucesso do programa de saúde na escola, que a gente vai falar ainda nessa apresentação da Semana de Saúde na Escola. Então, temos prevenção de violência, identificação de estudantes com possíveis sinais de agraves e doenças de eliminação, promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor. Lembrem, essa é uma ação com duas categorias. Uma coisa é promover saúde e outra coisa é aplicar a tópica de flúor, porque as 12 ações do PSE, na ficha de atividade coletiva, não tem esses 12 temas. A gente tem que encaixar essas ações, informando que elas são feitas na escola, para que o sistema seja composto de informações. Mas na ficha de atividade coletiva do ESUS, não vão ter esse leque das 12 ações, para que você classifique, simplesmente marque. Esse é um desafio que nós temos no PSE. Tá? Verificação da situação vacinal, temos. A promoção da saúde auditiva, não. A promoção da saúde ocular, tem saúde ocular. Então, é necessário pensar em como relacionar o tema da atividade com o seu registro. Então, vamos fazer uma síntese, né? Qual categoria de ação pertence à atividade coletiva referente ao título dela na ficha, né? E quais dessas ações precisam do cartão SUS? Então, fizemos uma síntese disso, tá ok? Vamos lá. Combate ao Aedes. O combate ao Aedes pode ser feito com atividade coletiva e mobilização. Se for atividade coletiva, é categoria 4. Se for mobilização, é categoria 7. Elas não precisam de cartão SUS. Mas se você tiver, você vai preencher. A primeira ação ela é obrigatória em todas as escolas. A mobilização não, mas a atividade coletiva de categoria educativa para o combate ao Aedes é. Né? A alimentação saudável e combate à obesidade infantil, ela possui tanto categoria educativa, quanto está linkada às práticas corporais. Né? Tanto a avaliação também. Então, temos esse tema de saúde do PSE que pode desembocar ações de categoria educativa e de avaliação. Como é que eu vou falar de combate à obesidade se eu não sei o IMC da criança? Como é que eu vou falar de obesidade sem falar de alimentação saudável? Como é que eu vou falar de obesidade sem favorecer a real prática de atividades corporais? Então, compreendemos que o PSE jamais devem ser compreendidos com um conjunto de palestras que é realizado na escola aos alunos. Isso é muito superficial. Isso não muda a vida do aluno. Muito cuidado. Se possível, nem utilize mais esse termo, porque já está cansativo. Os alunos não se interessam, a escola já não gosta, fica uma atividade superficial, sem link, sem impacto. Tá ok? Outra coisa, direito sexual e reprodutivo.
na descrição da sua atividade ele fala prevenção. Prevenção está ligada à educação, atividade educativa. Ela não é obrigatória para todas as escolas, ela não exige o cartão SUS, então ela é variável por escola e por faixa etária. Tá? Assim como a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, possui a mesma característica. A promoção da cultura de paz, ela vem nessa linha, né? Ela vem na linha de prevenção, é uma atividade educativa, categoria 4, não precisa de cartão SUS e ela é variável por escola. Já a práticas corporais e de lazer, ela tanto pode começar na educação e se desenvolver ainda mais forte com a prática, né? Ela possui até 3 categorias, se a gente quiser ampliar, para atendimento em grupo das práticas corporais, tá ok? A gente vê prevenção de violências com item de prevenção e identificação de possíveis agravos, como avaliação/procedimento coletivo. Dessa forma, nós temos a saúde bucal com 2 categorias, né? A educativa e de avaliação. A verificação da situação vacinal, de cara, ela já é um procedimento avaliativo. E lembrem-se, tudo que é categoria 5 e 6 precisa de cartão SUS, mas ela é variável por escola e faixa etária. A promoção de saúde auditiva, ela começa com um momento educativo e desemboca para um processo avaliativo, assim como a saúde ocular. A gente não pode traduzir somente a saúde ocular como avaliação pelo teste de Snellen. Se nós estamos em escola, temos que promover educação. Por exemplo, discutir o uso do celular com a proximidade do celular, a luz do celular, o uso de computadores muito próximos, o uso adequado da televisão, a necessidade ou não de usar óculos e que aí gera valor, gera significado para que esse estudante compreenda a necessidade de fazer o teste de Snellen, que é para verificar essa acuidade visual. Então, uma ação do PSE ela pode ser enriquecida e fortalecida? Sim, pode. No documento orientador do PSE, além dos procedimentos e avaliações, é possível agregar com outras atividades. Só para lembrar. Antes de entrar na sala de aula, é necessário a gente ter outras atividades para que nós tenhamos sucesso no PSE, né? Reunir com sua equipe. Registre isso na ficha de atividade coletiva, é categoria 1. Reúna com a escola, é categoria 3, porque é reunião intersetorial. Convide o NASF, é reunião entre equipes de saúde, é categoria 2. Reúna-se com outras equipes de saúde para trocar informações, compartilhar ideias e estratégias, é categoria 2, na verdade, com outras equipes, né? E se for pensar em outros parceiros, eu quero me reunir com a segurança, quero me reunir com o controle social, quero me reunir com faculdade para trazer acadêmico, para fazer atividade de saúde na escola. É categoria 3. Então, lembrem-se, essas ações são importantes, enriquecem a gestão e todas elas possuem características específicas de registro na ficha de atividade coletiva. Não é obrigatório o cartão SUS, ok? Porque é categoria 1, 2 e 3, mas possuem igual importância. Nestas reuniões, como é que eu vou marcar o tema das reuniões? É só olhar para o lado, né? Então, a gente pode ter questões administrativas, processo de trabalho, planejamento e monitoramento, sem nenhum problema. E como elas são quadrado, também pode ser marcado em mais de uma ação, mais de um tema. Então, o que podemos falar sobre a Semana de Saúde na Escola no ano de 2018? Primeiro, ela tem uma data específica. Então, cuidado. Eu estou fazendo as ações antes da Semana de Saúde da Escola. Pelo Ministério, a Semana de Saúde na Escola, inclusive se envolve registro, ela ocorre do dia 23 ao dia 27 de abril. Você está fazendo o PSE, só que não está fazendo a Semana de Saúde na Escola conforme a data, tá ok? Porque quando o Ministério for analisar isso no sistema, ele vai encontrar a seguinte informação: atividade da Semana de Saúde na Escola, uma semana antes ou 2 semanas atrás, depois. Olhe sempre no calendário e na ficha, você está fazendo PSE e parabéns por estar fazendo PSE. Só não vai contemplar a data da Semana de Saúde na Escola, porque tudo possui data para que, ao ser tabulado o resultado no sistema, o Ministério da Saúde consiga visualizar quais são os municípios e equipes que conseguiram planejar
e direcionar suas ações nesses dois temas. Enfrentamento do excesso de peso e obesidade infantil e a importância da utilização da caderneta de saúde da criança, né? Então, vamos lá. Aviso importante. A adesão à Semana de Saúde na Escola ela é livre e não prevê repasse financeiro, porque o repasse da Semana de Saúde na Escola ele não é feito agora separado. Ele já é contemplado no repasse do PSE, do primeiro ano e do segundo ano. O repasse ele não é mais separado, é um bloco só. Então é importante saber disso, né? Coloca-se ainda, as ações de Semana de Saúde na Escola contam para o alcance das metas neste ciclo de 2017 e 2018. Elas não são separadas. Elas contam como alcance de alunos que você conseguiu tocar com o PSE. Parágrafo único. A contabilização das escolas durante a Semana de Saúde na Escola fica condicionada ao registro de informações do PSE. Qual é o sistema de informação do PSE? Hoje, somente o eSUS para a saúde. Não trabalhamos com outro sistema de informação para registro de atividade. Então, a atividade não precisa ser validada em outro sistema. Isso não existe. É registro na atividade coletiva, digitação desse conteúdo no sistema, envio deste material à plataforma SIS-AB e análise pelo Ministério da Saúde. Esse é o ciclo. Só para reforçar, todas as informações das ações do Programa de Saúde na Escola devem ser inseridas por meio da ficha de atividade coletiva no eSUS-AB, versão 2.1, a ficha, tá bom? Já que o eSUS-AB é o sistema de informação. Qual é o relatório para acompanhar as ações do PSE? Nos perguntam isso com muita frequência e a gente tem que responder. No momento, o eSUS-AB ainda não disponibiliza, nem o eSUS-AB, nem a plataforma SIS-AB, não disponibiliza relatório específico para monitoramento das ações do PSE e requer organização da gestão municipal e da gestão estadual para monitoramento das ações realizadas, tanto de alunos contemplados quanto de escolas contempladas, assim como as ações que são oferecidas. É um desafio? Sim, é um desafio municipal, estadual e nacional. Por quê? Preconizamos planejamento das ações, organização das ações, montagem de cronograma, discutindo as ações de acordo com o perfil do aluno. No entanto, o sistema de informação ainda não disponibiliza ferramentas a esse gestor. Outro aviso importante. As atividades do PSE não se restringem à Semana de Saúde na Escola. Por quê? A Semana de Saúde na Escola é uma proposta do Ministério para dar maior visibilidade. As ações do PSE começam até mesmo antes das aulas. Como assim? Para que as ações do PSE tenham sucesso, é necessário que elas sejam inseridas no calendário acadêmico das escolas. Senão, as escolas, os diretores, os gestores escolares começam a ser compreendidos, começam a ver a saúde de uma forma negativa. Olha, eles estão invadindo, estão atrapalhando o meu planejamento. Eu sou todo organizado. Antes de começar a aula, eu já sei o que eu vou fazer no último dia de aula. Como é que a saúde pode planejar uma atividade de quarta para quinta? Então, esta é uma característica que tem que ser mudada para que as escolas se tornem parceiras, respeitadas, estejam linear. E aí podem me perguntar, Jamerson, você está trazendo essa proposta, essa condição, e a Semana de Saúde na Escola foi apresentada com menos de 2 semanas de antecedência. Sim, isso foi uma falha. Se nós queremos fortalecer planejamento, ninguém pode falar em planejamento com 2 semanas. Porque calendário acadêmico se faz pensando em todo o ano letivo, não somente dentro de um mês. Isso, para a educação, acaba vendo a saúde como frágil em relação às suas propostas. Toda e qualquer gestão que é marcada somente por campanhas revela uma fragilidade na continuidade de suas ações. Então, outra pergunta clássica. Quem deve digitar as fichas de atividade coletiva no PSE? Do PSE no eSUS? Não existe determinação legal sobre isso. Ou seja, varia conforme a organização de cada gestão municipal. Jamais. Não foi ainda
padronizado. Olha, quem fez a ação é quem digita. Não é isso. Por quê? O Brasil ele tem muitos recortes diferentes de estruturas diferenciadas. Então, a qualidade, a estrutura que nós temos no Acre é diferente no Ceará, é diferente no Maranhão, é diferente em Minas Gerais, é diferente em São Paulo, é diferente em Pernambuco, Bahia. Não dá para padronizar isso, tá ok? Mas é necessário saber que as informações têm que ser alimentadas no sistema de forma adequada e enviado ao Ministério da Saúde em tempo hábil. Então, para diminuir um pouco das dúvidas, que tal discutir cada campo da ficha de atividade coletiva e o seu registro, né, das atividades do PSE? Então, vamos agora fatiar, né, campo por campo. Essa primeira faixa de informação, o digitado por, data, conferido por e folha, ela serve para um processo de organização interna. Elas não são campos obrigatórios, elas não possuem asterisco, né? Mas cada campo está aí embaixo. O digitado por é para organizar, informar quem alimentou ela no sistema. Essa primeira data não é a data da atividade, é a data que a ficha é alimentada no sistema. O conferido por é de quem vai avaliar esse conteúdo de quem informou no sistema. E o número de folha, por que não é obrigatório o número de folha? É um processo sugerido para os municípios se organizar. Olha, eu recebi aqui 60 folhas de atividades na escola. Se eu quiser me organizar, numerar de 1 a 60, posso. Mas se eu quiser não alimentar esse campo, também não tem nenhum problema. O segundo campo, a segunda etapa, ela é toda obrigatória. Primeiro porque possui asterisco, né? Que é o campo assinalado com asterisco, ele é indiscutível. Toda a ficha está preenchida corretamente. Esquecer um desses campos, o sistema não salva. Ele te bloqueia, ele marca em vermelho e impede você de salvar. O cartão SUS é do profissional de saúde, responsável pela atividade, e ele tem que estar no grupo ali do lado de profissionais que organizaram e executaram essa atividade. O CBO é a Classificação Brasileira de Ocupação, o CNES é o código da unidade, que esse profissional está linkado, e o INE é o número da equipe de saúde, e a data é a data da atividade. Então vamos desmistificar uma coisa. Este profissional, eles têm que estar nesse grupo logo abaixo? Tem, porque ele é responsável deste grupo. Então esse é o grupo de pessoas que estiveram na realização. Bom, quem é o profissional responsável? Tem que ser somente o enfermeiro da saúde da família? Não. Pode ser qualquer pessoa da equipe. Qualquer pessoa da equipe pode se tornar responsável por uma atividade coletiva. Eu posso ter qualquer pessoa responsável da equipe por uma atividade de educação, categoria 4, atividade educativa? Pode. Inclusive, isso está na PENAB, na qual a atividade de educação e saúde é atribuição de todos os profissionais da atenção básica. É para desconstruir a ideia de que somente o enfermeiro deve arcar com a responsabilidade de todas as ações, tanto na atenção básica quanto no PSE. Vamos desconstruir isso. Logo abaixo, faz parte do campo de planejamento da atividade, né? Primeiro, informar qual é o turno. Agora, turno é campo obrigatório. Se for em escola, tem o INEP. O INEP é a mesma coisa do CNES para a saúde. É uma série numérica que identifica a escola ou creche e o CNES identifica a instituição de saúde. Se não for nem na saúde nem na educação, tem outra localidade. Quer dizer que eu posso ter atividade do PSE fora da escola? Pode. Se eu fizer uma mobilização social da escola para os seus arredores para o combate ao Aedes, ainda contempla o combate ao Aedes? Sim, mas não deve ser a única atividade. Número de participantes é o número de participantes real, não é o programado. Número de avaliações alteradas. Só vai ser respondido esse número quando você realizar alguma ação na categoria 6, que é a avaliação / procedimento coletivo, e nesta ação tiver o seu resultado de avaliação, a quantidade de alunos com avaliação alterada. Somente isso. Então, nós já respondemos isso, mas é importante dizer que categoria 1, 2 e 3 é a atividade coletiva de profissional para profissional. Só pode marcar uma, porque é círculo.
O tema dessas reuniões está aqui ao lado, que é a categoria 1 a categoria 7. E você pode marcar mais de um, porque é múltipla escolha, é quadrado. Tá ok? Quando a atividade coletiva for para comunidade, é toda essa parte de baixo da ficha, um azul mais claro. Categorias 4, 5, 6 e 7, você vai ter que identificar público-alvo e ainda tem os temas para atividade de saúde, categorias 4, 5 e 7, e as práticas de saúde, categorias 5 e 6. Quando se trata das atividades para o público, nós temos educação em saúde, atendimento em grupo, avaliação / procedimento coletivo e mobilização social. Educação em saúde, palestra, rodas de conversa, é muito mais interessante do que palestra, orientações, debates, né? Discussão de filmes, caráter educativo. E o cartão SUS não é obrigatório, mas se você tiver, use. E também alimente no SUS. Categoria 5, atendimento em grupo. Indicado para realização de grupos e oficina. Exige cartão SUS. Avaliação / procedimento coletivo é para informar quando houver avaliações ou procedimentos realizados em grupo. Pode parecer bobagem, mas não é. Se você registrar errado a informação, a leitura dos seus resultados se dá completamente equivocado. A mobilização social é uma mobilização comunitária, ela tem caráter mais abrangentes, né? Festival, dança, jogos, peças teatrais, campanhas, né? O cartão SUS não é obrigatório, mas se tiver, faça. Ok? Preencha. Então vamos mostrar um exemplo errado. Uma pessoa marcou diferentes tipos de atividades coletivas numa folha só. Por que isso está errado? Porque é círculo, não pode. Tá ok? Qual é o exemplo certo? Marcar uma por vez. Mesmo, mas Jamerson, eu fiz educação em saúde, atendimento em grupo e depois eu fiz avaliação. Faça uma ficha para cada uma delas. Tá ok? Olhando para baixo, que é o público-alvo, você pode marcar mais de um público-alvo, não tem nenhum problema. É quadrado, é múltipla escolha, não tem nenhum problema isso. Quando eu fizer mobilização do Aedes em uma escola, eu posso ter diferentes faixas etárias, sem nenhum problema, tá ok? No entanto, além de marcar o público-alvo, é necessário informar o tema ou a prática, tá? Como nós temos quadrado, é múltipla escolha, mas a gente vai fazer um detalhe disso, tá? E depois a gente vai falar sobre o verso da ficha. O verso da ficha é para trazer informações detalhadas sobre o usuário, não tem o nome e nem assinatura. É cartão SUS, data de nascimento, identificação do sexo, se a avaliação foi alterada ou não, se fez antropometria, qual é o resultado de peso ou altura, se participou de grupo de controle ao tabagismo, que não é PSE, tem aqui. Mas a gente pode pensar em um grupo do EJA, que tenha pessoas tabagistas. Por que não? Então, a identificação de cada usuário começa pelo cartão SUS. Tá? É importante saber qual é o preenchimento correto e qual é o errado. Tem muita gente que ignora o cartão SUS e quer começar a alimentar a partir da data de nascimento. Isso está errado. Porque na hora que você clicar lá no sistema em campo de usuário, o primeiro campo que ele vai pedir é a identificação do cartão SUS. Se não houver, ele não vai aceitar essas outras informações. O correto, não adianta você somente ter data de nascimento e sexo. É necessário que você gere uma série numérica o suficiente e correta para preencher o cartão SUS. Aí sim, colocar a data de nascimento, colocar o sexo, se teve avaliação, se o resultado foi alterado ou não, e aí o resto das informações. E o registro da semana de saúde na escola dentro da atividade coletiva? Vamos lembrar? Nós temos 2 temas, não significa somente 2 ações. É sempre importante pensar nisso, porque quando vem a semana de saúde na escola, parece que as 12 ações do PSE sumiram e naquela semana vai ser feito outros 2 temas. Errado. Esses 2 eixos têm que ser contemplados com as ações da semana de saúde na escola. Tá? Ou seja, impacta também na produção. Então, na hora que a gente separa o primeiro tema, a gente pode pensar nele. Como é que eu posso fazer o enfrentamento ao excesso de peso? Olha o que eu trouxe ali. Eu posso trabalhar a alimentação saudável
E sempre marcar embaixo Semana de Saúde na Escola. Eu estou fazendo o primeiro eixo? Sim. Qual a categoria disso? Seria a categoria 4. Eu posso marcar outros e Semana de Saúde na Escola? Também posso, mas isso não é um enriquecimento de informação, tá? Outros não respondem detalhamento nenhum, tá ok? Eu posso fazer enfrentamento, continuar nesse tema, fazendo alimentação saudável a partir de um atendimento em grupo? Posso, tá? Sem nenhum problema, tá ok? Eu posso fazer um enfrentamento a semana na escola a partir de práticas corporais? Devo fazer, tá? Sem nenhum problema. Sempre marcando junto Semana de Saúde na Escola e o número da atividade que você está agregando dentro da Semana de Saúde na Escola. Eu posso fazer antropometria? Posso. Também atende ao primeiro eixo? Sim. Lembra que eu falei sobre trabalhar com IMC? É importante, ela é coerente, tá? Já pensando no segundo tema, marcando ali, Semana de Saúde na Escola, eu vou marcar ali embaixo, ó, número 12, verificação de situação vacinal, tá? Isso significa o quê? Avaliação. Não é atendimento, é a avaliação. Então, uma atividade coletiva pode ter mais de um tema? Sim, a opção é múltipla, o que não deve ser confundido com diferentes atividades coletivas de diferentes categorias numa mesma ficha. Então, mesmo nas fichas, as atividades coletivas que não forem obrigatórias preencher o cartão SUS, o público-alvo é permitido ser registrado na ficha? Sim. Eu posso ter uma pessoa a mais, mas não ter o cartão SUS dela ali atrás, dependendo da atividade? Sim. Por que eu vou utilizar o cartão SUS? Dá tanto trabalho de ficar digitando cartão SUS, é maçante, demora, isso algumas pessoas falam. Gente, o Ministério da Saúde está propondo a organização de um banco de dados de saúde nacional, que é o RES, Registro Eletrônico de Saúde, que vai agregar em um servidor, ou vários servidores em nuvem, se for o caso, informações de tudo que é feito com você e registrado no seu cartão SUS. Isso está muito longe? Não. Isso já está ocorrendo. Onde é que você pode, usuário, ter acesso às informações daquilo que é feito com você na atenção básica? Basta baixar o aplicativo Meu DigiSUS, tá? É um aplicativo gratuito que você vai ter acesso a tudo aquilo que é lançado no seu cartão SUS, quando você abrir, o sistema vai estar lá essas informações, tá ok? E já está funcionando, o acesso ele é gratuito e livre. Bom, ainda tem perguntas? Ainda tem dúvidas? Perdeu a última web ou quer trabalhar esse conteúdo com o seu grupo de trabalho, quer estudar para melhorar? Então, vá lá no YouTube e acesse o canal Telesaúde Maranhão e assista essas webs que são gravadas e transformadas em uma web aula. Assim como foi realizado na primeira web do PSE em 2018, que abordou o tema Principais dúvidas do PSE e sugestões de estratégia. Essa web aula já foi gravada, editada, está bem bonitinha, trabalhada em cenário virtual, né? Atrativa para que vocês utilizem isso para a capacitação das suas equipes. Isso é um instrumento, um produto gratuito do Telesaúde Maranhão, fortalecendo a gestão e a educação permanente das suas equipes.